Cura sem fé. As pessoas têm buscado consolidar a sua fé nos lugares onde imaginam que conseguirão obter a cura para os 3 pilares da sua vida: saúde, amor e dinheiro. Todavia, quando encontram o tão sonhado santuário, lá aprendem no seu maioral que para conseguirem a cura é indispensável que elas tenham fé. O que pode alguém fazer para conseguir algo que é preciso ter para conseguir? Você quer ser curado? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então levante-se, pegue a sua maca e ande. Cura e fé. Uma relação que, embora esteja orbitando a casa dos trilhões de dólares, está deixando as pessoas cada vez mais doentes, mais pobres e mais mal amadas. É possível encontrar na Bíblia alguns versículos que possam nos orientar nesse tema tão controverso? Seria o Evangelho um mapa para atravessarmos esse causticante deserto da existência? Melhor perguntando, para ser curado, é realmente indispensável ter fé? Sob qualquer ponto de vista, o mínimo que se pode exigir daquele que espera de um ser divino uma bênção é acreditar que ele exista, que tenha poder para executá-la e que esteja disposto a concedê-la. Na Bíblia não é diferente. Um dos seus escritores já dizia: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Uma rápida apreciação do que os evangelistas relataram a respeito do ministério de Jesus vai salientar que ele se valeu da relação cura e fé em situações variadas. Mulher, grande é a tua fé. Foi o pretexto para a cura da mulher sírio-fenícia. Nem em Israel encontrei fé como essa. Foi a causa do centurião ter conseguido a cura para o seu servo. A tua fé te curou. O motivo da restauração da saúde da mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Diante do que foi exposto, podemos concluir com razoável certeza que Jesus direcionou os seus poderes curativos quase que unicamente às pessoas que nele depositavam a sua fé? Seria essa uma conclusão plausível? Os nossos versículos controversos vão dizer: nunca, jamais, em tempo algum. Então, quais são eles? Antes de começarmos, precisamos dizer que não vamos tratar aqui da fé ludibriosa que alguns pregadores utilizam para fisgarem fiéis. Não vamos tratar aqui da fé que vem a partir de uma experiência benéfica ou que foi evidenciada por uma graça alcançada. Não vamos tratar aqui da fé dos grandes barganhadores que, assim como Jó, fazem sacrifícios antecipados por males que sequer foram consumados para garantir bênçãos futuras. Não vamos tratar aqui da fé de quem tem fé em ganhar na loteria ou na morte de um tio rico. Vamos tratar, sim, da fé do outro Jó, aquele que no abandono, na enfermidade e na miserabilidade enxergou a verdadeira face de Deus. Agora sim, vamos a eles. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou para entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. João 5, de 6 a 9. Vamos tentar, a partir desse texto, responder à crucial pergunta: para ser curado, é realmente indispensável ter fé? Pela resposta que o paralítico deu, vê-se logo que ele não fazia a menor ideia de com quem estava falando. Parece um clichê para todas as perguntas que lhe eram formuladas. Como vai você? O que está fazendo aqui? O que está precisando? Todas seriam respondidas mais ou menos do mesmo modo, porque ela reflete o abandono de quem não pode contar com a solidariedade de quem quer que seja, a penúria da própria incapacidade que já perdurava por 38 anos, o infortúnio de quem jaz nas mais lamentáveis condições, em meio a outras tantas pessoas em condições igualmente lamentáveis. Nenhuma novidade foi dita para Jesus naquela hora. Então por que a pergunta? O que mais poderia querer um paralítico, à margem de um tanque, que imaginava obter a cura, se não a cura?
É importante que se observe mais uma vez que Jesus não mete o pé na porta e entra de supetão na vida das pessoas. Ele bate e pacientemente espera ser atendido. Você quer ser curado? É mais do que uma simples pergunta. É tocar no fundo de um coração enclausurado por uma dor infinita. O paralítico não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia o que para aquele homem era imprescindível. Para que fique registrado, o primeiro ponto de vista, o que diz respeito à necessidade imperiosa de conhecer e acreditar na divindade, cai por terra, posto que nesse caso não foi o homem que buscou a graça, e sim a graça que buscou o homem. Outra conclusão que podemos tirar desse contexto diz respeito à competência do Deus em questão em operar milagres, nesse caso a cura. O consenso geral vai determinar que é fundamental que esse Deus já tenha dado provas da sua capacitação em agir em circunstâncias favoráveis. Em uma situação anterior, outro evangelista vai corroborar com essa ideia. E não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Esse é um pensamento que encontra respaldo tanto na pregação quanto na atuação da igreja. Para ser curado, é indispensável ter fé e ponto final. O diferencial que nos apresenta esse texto não leva em conta a fé do paralítico, nem o fato de transgredir a lei do sábado, menos ainda as condições desfavoráveis do local, pois, como veremos a seguir, era um templo de um deus romano, e tampouco as circunstâncias lamentáveis em que se encontravam as pessoas. O que valeu de fato foi a autoridade daquele que ordenou a cura. Jesus curou sem fé, sem ser requisitado, e no terreiro dos outros. Sabe-se hoje que no tempo de Jesus, o tanque de Betesda havia sido ampliado pelos romanos para se transformar num local de culto ao deus greco-romano da medicina, Esculápio, um dos mais adorados deuses do panteão. Sabe-se também que a sua iniciativa no processo de cura dava-se justamente para aquele que mergulhasse primeiro no tanque quando as águas eram revolvidas por ele. Aos olhos da atual cristandade, a fé do paralítico estava direcionada para o lado oposto, para o Deus errado. Não precisamos perguntar que tipo de Deus era esse. É um tipo bem conhecido por aqui, posto que privilegia apenas os mais determinados, compadece-se apenas daqueles que o conhecem e cura somente aqueles que nele acreditam. É exatamente a segurança nesse tipo de fé que Jesus vai detonar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É legítima essa ideia de que Deus se agrada da nossa expressão de fé, mas de forma alguma fica restrito a ela. No plano de salvação, aconteceram coisas que contrariaram a sua expressa vontade, transgrediram os mais elementares mandamentos e foram-lhe de profundo pesar. Mas apesar delas, Deus agiu e levou adiante o seu plano. O encontro de Jesus com o paralítico de Betesda é um marco na teologia cristã, pois ele derruba os dogmas que até então encurtavam o braço de Deus a ponto de impedi-lo de agir sob determinadas circunstâncias. Contrariando todas essas premissas, Jesus vem e diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. Disse isso para o homem que não tinha os requisitos mínimos da fé verdadeira. Ele simplesmente ficou de pé e começou a andar. É assim que a cura sem fé acontece, sem qualquer competência, atitude ou virtude. Apenas a graça de Deus e o quanto ela basta. O drama que se instaurou à margem do tanque de Betesda testemunha o quanto os deuses pagãos são acanhados em conceder bênçãos. Tem que ser o primeiro, tem que acreditar que ele pode, tem que esperar que ele queira. Esse nada mais é do que o autêntico retrato do evangelho do tem que. Tem que ir à igreja, tem que ser fiel no dízimo, tem que ler a Bíblia, tem que fazer oração. Essa parábola viva vem para nos dizer que não tem que nada. Onde 2 gotas bastam, Deus derrama o seu espírito. Por isso é que, em vez de dizer ao paralítico, o nosso famigerado tem que, Jesus diz: então tá. O episódio desse paralítico também serve para contradizer esse nefasto evangelho criado pela igreja. Aquele homem não somente demonstrou que não estava imbuído de qualquer tipo de fé em Jesus, nem antes e nem depois, pois mesmo depois de curado, não teve a capacidade de dizer exatamente quem era Jesus. No seu diálogo com as autoridades, Jesus não é nem chamado pelo nome que se dava ou por qualquer outro título concedido pelo povo, mas é tratado como aquele que me disse: toma a tua maca e anda. Levante-se. Essa palavra no grego é a mesma que foi usada por Jesus para dizer a Lázaro sair do túmulo. Ressuscita. Jesus estava dizendo para o paralítico: sai do anonimato,
Levanta-te da obscuridade, impõe a tua presença, faça-te reconhecido na marra e pela força das tuas convicções. Não maldiga mais o teu estado de abandono e nem a falta de solidariedade. De agora em diante, não culpe mais os outros pelo teu mal. Luta contra ele com todas as forças que ainda te restam. Ao levantar-se, o paralítico estava dizendo: eu quero ficar curado sim. Pega a tua maca. Esse é o ponto decisivo da cura, embora seja tão mal compreendido até por aqueles que são curados. Tomar a própria maca é acatar a ordem decisiva de carregar consigo os sinais de um passado que queremos a todo custo esquecer. Mas Jesus, através do paralítico, nos desafia a mostrar as nossas cicatrizes, essas marcas profundas que nem mesmo o maior espaço de tempo ou a melhor das intenções poderão apagar. Tomar a maca é o mesmo que tomar a cruz, condição primordial para seguir Jesus. Tomar a maca é o sinal definitivo de que o mal pode nos ter derrubado, mas não pôde nos derrotar. Anda é a ordem contrária a tudo que estamos acostumados a fazer, que é voltar ao ponto de origem para dali tentar recomeçar. Anda é a ordem para marchar em frente, prosseguir sempre para um alvo mais elevado, para conquistas que julgávamos impossíveis. É também confrontar de vez as nossas próprias limitações, para podermos, enfim, ouvir a mesma voz de Deus que Israel ouviu, quando, perseguido pelo imbatível exército do faraó, se deparou com um mar de dificuldades à sua frente. Diga ao meu povo que marche. Levantar, pegar as suas deficiências e marchar. Foi a grande comissão que Deus deu àqueles e àquelas que, apesar de suas disformidades e fracassos, foram grandemente usados por Ele. Aqueles cujas experiências com Deus sobrepujaram toda a fé que julgavam poder ter um dia. Para estes, a fé foi importante, mas não foi capital. Para outros tantos, como Naamã, a sogra de Pedro, a filha de Jairo, e para o paralítico da nossa meditação, foi totalmente dispensável. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré porque a nossa concepção de milagre está restrita à evidência do extraordinário. Jesus fez tantos milagres em Nazaré como em qualquer outro lugar, porque a sua presença é o grande milagre. E a sua presença na vida do paralítico é a nossa maior convicção de que, muito mais do que nos curar sem fé, Deus nos cura a despeito da nossa fé. Você sabia que a Bíblia usa as mesmas palavras para cura e salvação? Sabia também que o Evangelho de Mateus é o que contém mais narrativas das curas realizadas por Jesus? Por que nessa situação em que mais estamos precisando de cura, menos a igreja acredita nela? Obrigado por nos assistir até o final.